Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje nós vamos discutir quantos segundos um elefante aguentaria no vácuo absoluto. Então, primeiramente a gente teria que definir exatamente o que é o elefante, que é um conceito que é muito relativo. Muitas vezes a gente olha uma certa silhueta na parede e pensa, isso pode ser um elefante. Mas vocês têm que saber que a IUPAC, que seria a organização que vê essas definições mais químicas e físicas, ela definiu o elefante como sendo um ser cinza e grande, né? Exatamente. Você pode, às vezes, confundir o elefante com alguns membros da sua família, por causa da silhueta e tal, mas você tem que prestar atenção o que define o elefante. Segundo a IUPAC, a gente está no site oficial da IUPAC, o elefante tem que ter necessariamente uma tromba, uma presa, um dente, uma pata, pele e orelhas, que isso é o que define um elefante, certo? Mas por que é importante a gente comentar isso sobre essa determinada pergunta, né, sobre o vácuo? Porque, diferente da maioria dos físicos, a gente está tentando pensar aqui como um elefante de verdade, não considerando o elefante como uma bola de massa cinzenta. Não, a gente está considerando um elefante de verdade. O que cada parte dele sentiria no meio desse vácuo? E a gente podia começar com a tromba. Exatamente, como vocês sabem, a tromba do elefante serve para ele conseguir beber água através do nariz. Eu não sei se você já se afogou alguma vez na piscina ou no mar, que seja, mas você já deve ter sentido aquela sensação agoniante que é quando entra água no seu nariz. Agora imagine se não tivesse nada para entrar, fosse apenas o vácuo. Então, essa sensação seria muito incrível. E isso faria o elefante, tal qual as vacas, conseguirem transcender o espaço-tempo, burlando outra vez as leis trabalhistas. E esse processo novamente está sendo julgado no STF, no Supremo Tribunal Federal. Agora em março, devido a alguns problemas por causa da pandemia, eles foram adiaram essas sessões para agora provavelmente vão lá para junho, para julho ver esse caso dos elefantes. Mas realmente é um grande problema, porque quando você tem vácuo absoluto, o seu nariz ele para de escorrer e rinite e sinusite são reduzidas a 0% os casos. Pois é, né? Porque é como a gente já viu, né? Um astronauta não espirra. Imagina você espirrar no espaço. O que vai acontecer? Você morre. Então, no nosso caso, a gente vai ter que diversificar um pouco. A gente vai ter que considerar o elefante como se não tivesse tromba, como se fosse somente um pedaço, assim, como se não fosse realmente um sistema respiratório. Mas agora vamos para outra parte principal dele, que são as orelhas. Sim, exatamente. As orelhas do elefante elas servem para escutar, obviamente, e no vácuo, como vocês sabem, o som não se propaga, porque o som ele precisa do meio para se propagar, e no vácuo absoluto não tem esse meio. Então, as orelhas do elefante se tornam inúteis. E quando o elefante olha para o vácuo, olha para o céu do vácuo, as orelhas deles acabam caindo. Por isso que muitas vezes os criadores de elefantes gostam de botar viseiras que impeçam os elefantes de conseguir olhar para o céu. Então as orelhas dele, dessa forma, não iriam cair, né? Exatamente. E não tem como eles usarem as habilidades especiais deles, né? Que é como voar, eles usarem a orelha para usar o ar, jogando o ar para baixo, e com isso, pelas leis do Newton, né? Que alguns estão errados, como a gente já provou, ele conseguir subir para ação e reação. E como a gente já falou, né, no vácuo não tem ar, então isso vai ser um problema que vai acontecer na vida deles. Outra coisa muito importante que a gente tem que relacionar é a temperatura. O que um elefante seguraria numa temperatura dessa? Como todo mundo sabe, os elefantes eles vivem na África, no Ártico e debaixo d'água. Porque temos que classificar, né, os elefantes da água e os elefantes do mar. Dessa forma, a gente tem que mais ou menos pensar que vamos ter que pensar mais no caso do elefante da terra, né? Porque o do mar, porque todo mundo sabe que o mar é o espaço, na real o espaço é só uma água menos viscosa. É como se fosse uma grande banheira negra. Desta forma, os elefantes da água conseguem respirar e viver normalmente no espaço. Mas os da terra é que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Se vocês quiserem ter pegar esse assunto com uma certa profundidade maior, tem um desenho que conta muito bem essa história, que é a Lenda de Aang, né? Que ele conta realmente muito bem essa história sobre os elefantes da água, da terra, do ar, até mesmo do fogo, que é uma raça já extinta, mas eles fazem questão de voltar lá para a década de 70, enquanto ainda existiam algumas tribos separadas, e eles gostavam de viver dentro de vulcões, e assim começou. O próprio Stephen Hawking seguiu essa tendência de pular em vulcões, mas vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando sobre esse tópico, porque ele é tão importante, tão relevante na sociedade.
Porque os elefantes, vocês devem saber que eles são muito importantes, principalmente nos universos cinematográficos, principalmente do Cine Hollywood e da Marvel, que são esses universos, principalmente do Cine Hollywood, é um universo nordestino. A gente já comentou algumas vezes sobre o Nordeste aqui, mas é realmente uma região muito quente e que tem poucas informações lá. Você não consegue tirar tantas informações do Nordeste, porque ele em si é um país. Exatamente. E é algo que a gente tem que analisar bastante, assim, porque como a gente pode entender algo se a gente não entender a história passada dela? Como é que a gente pode entender um átomo se a gente não vê quem foram os pais, quem foram os avós, quem são os filhos, quem é a amante, quem é a mulher, quem é o rapaz da academia que ele sai junto às noites? A gente precisa analisar esses pequenos fatores para realmente entender. Foi um dos nossos cientistas, né, como Isaac Newton, que escreveu um livro incrível, né, O Átomo e Eu, que foi uma história bem, bem cativante, assim. E é a mesma coisa que temos que fazer com os elefantes. Mas muita gente não consegue entender muito o elefante, porque o elefante fala com a tromba, não com o nariz. Desta forma, a gente agora tem que pensar agora. Analisamos o elefante, certo? Analisamos as partes dele, analisamos como ele pode representar alguns membros da sua família, principalmente a parte paterna e materna. Mas a coisa mais importante agora é a gente analisar o vácuo. Vácuo. Boi. Vaca. Touro. O gado doméstico descendente da Europa é algo que existe há muito tempo, só que muitas pessoas não conseguiram pensar direito. Por que que o vácuo tem o mesmo nome do homem, vaca, boi? Da mesma forma que a nossa galáxia, a Via Láctea, que vem do leite, o vácuo seria como a mãe da Via Láctea. O vácuo é uma vaca, certo? Ele tem o formato de uma vaca gigantesca e por isso, meus amigos, como a gente comentou sobre os cowboys, a gente afirmou que as vacas transcendem. A gente não explicou muito bem por quê, agora eu vou te explicar. Porque as vacas, elas são basicamente o início de tudo. Antes do Big Bang, tudo que haviam eram vacas. E todas as vacas se uniram com uma rebelião para acabar com toda a monoticidade que tinha aquela época. E assim eles fizeram o Big Bang. O Big Bang nada mais é que o movimento das vacas livres, certo? Que eles queriam muito ter mais terras e dessa forma eles expandiram os horizontes e criaram uma vaca gigantesca, que é onde a gente mora. E dessa forma as vacas conseguem transcender porque elas têm um contato direto com o vácuo, que é a vaca. Exatamente. Elas têm. Como o nosso colega reafirmou aí, né? Que elas conseguem transcender, conversar com a mãe universo, né? Que é o vácuo. Mas o que aconteceria se um intruso, poderia dizer mais um impostor, vivesse entre as vacas? Um elefante. O que aconteceria? Agora voltamos à pergunta de verdade. Vamos parar de bambolear no mesmo assunto e pular direto nesse universo necessário do nosso argumento. Um elefante, de alguma forma, pode parecer uma vaca? Isso a gente consegue ver claramente no filme Joker de 2019, que eles tentam exemplificar como fantasiar. Eles passam aquelas 1 hora e 45 minutos de filme tentando mostrar como é possível transformar um elefante numa vaca. A gente consegue ver em alguns desenhos, como Hora de Aventura, como o único modo de você entrar nesse universo, nesse vácuo, certo? Que é a vaca, seria ser uma vaca, seria ruminar. E a única forma de fazer isso é você se tornar uma vaca, você viver com uma vaca, você andar com uma vaca, você fazer cocô com uma vaca. Tudo isso é muito importante. E nesse filme Joker de 2019, eles conseguiram fazer isso de uma forma impecável. Eles mostraram que na teoria, repito aqui, na teoria isso é possível. Mas na prática, será que isso é possível? Eu tenho aqui provas explícitas que sim, isso é possível. Você já percebeu alguma coisa diferente no ator Joaquim Phoenix? Já percebeu porque o nariz dele é tão grande? Ou porque a bunda dele também é muito grande? Ou porque a pata dele também é muito grande? Pata? Sim, é uma pata. Sim, senhores. Essa é a teoria da verdade. A teoria do caos que eu poderia exemplificar aqui. Joaquim Phoenix. Sim, caso você esteja entrando em surto, é normal as pessoas não perceberem isso na primeira vez. Mas sim, Joaquim Phoenix é um elefante. É difícil perceber na cena quando ele tá rindo e atirando naquelas duas pessoas. Mas se você olhar bem, aquela mão não é dele. Porque todo mundo sabe que elefantes não têm dedos. Como é que um elefante atira uma arma? Como é que um elefante constrói uma casa?
Ele precisa da ajuda do ser humano. É por isso que estamos aqui, senhoras e senhores. Estamos aqui para esclarecer como é que a gente poderia ajudar um elefante a se tornar uma vaca. Primeiro passo, vamos repetir o que a gente falou no início, que é a tromba, que é a parte mais importante. Como é que a gente pode transformar a tromba para se encaixar no universo das vacas? Exatamente. Então a tromba realmente é um grande problema, porque você entrar no vácuo como uma tromba seria algo transcendental, como a gente já falou aqui. E pode ser que você transcenda para o mal ou transcenda para o bem, como aconteceu com diversos atores e atrizes que tentaram se tornar vacas e acabaram pecando na parte do nariz da tromba, mas como de fato você consegue fazer uma tromba decente? E para isso, meus amigos, você vai ter que usar o aplicativo chamado Wish Compras Online. Você vai ter que baixar esse aplicativo e comprar uma tromba. A tromba, as especificações dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ter um melhor exemplo, mas se você quiser de fato se tornar um elefante, ela é a melhor do mercado, certo? É o melhor custo-benefício do mercado de longe. Você, depois que comprar ela, já é meio passo, é meio caminho andado para você já conseguir transcender, virar uma vaca de fato, virar um elefante e depois virar uma vaca, que é o que a gente está tentando propor aqui. Exatamente. E com você comprando a tromba específica, né, para se encaixar no universo das vacas, meio passo, o resto para você chegar lá é mais tratamento psicológico. Por exemplo, Joaquim Phoenix, a gente pode fazer o exemplo contrário, né, do Joaquim Phoenix, que como a gente falou, ele é um elefante sim, mas como é que ele se tornou tão parecido com um ser humano? Ele se autoconvenceu que ele era um ser humano. Ele passou a viver com seres humanos, comer como seres humanos, ir no banheiro como seres humanos, construir casas como seres humanos, estudar física quântica como seres humanos, até no momento em que ele se perceber que ele era um em si como ser humano. Foi assim que ele conseguiu nos convencer e mentir para a gente também, porque ele se convenceu que era um ser humano e ele se tornou com a base do convencimento. Da mesma forma você pode fazer com a vaca. É só você imitar a vaca, comer grama como uma vaca, ficar pulando como uma vaca, ser atropelado na rua como uma vaca. Desta forma, você, com o poder do autoconvencimento, você vai se convencer tanto que quando você olhar no espelho, você vai falar o quê? Porque você é uma vaca. Desta Exatamente. forma... E eu gostaria também de dizer só mais um adendo aqui, que só um pequeno adendo, que teve um grande ator, certo? Que é Otis, do filme Segredos dos Animais, e ele conseguiu, de fato, se tornar uma vaca, e ele interpretou o papel de Otis no filme Segredos dos Animais, que é um filme muito bom. Pode concluir. Infelizmente, eu iria concluir como você pode chegar nos próximos passos, mas isso vai ser algo que você vai ter que descobrir por você mesmo, porque, infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de fazer mais algum adendo a mais? Não, acho que podemos encerrar aqui. Então, boa noite, eu sou 923. 923.